também falar com vocês aqui, cara, sobre a questão do coitadismo do Botafogo, né? Agora mudar completamente o assunto para o que a gente tem visto na imprensa, que chega a ser vergonhoso. O Mauro César falou sobre isso, eu até fiz um short aqui, remixando, porque a gente tem visto isso acontecer, cara. A imprensa toda falar do Botafogo como se o Botafogo fosse um exemplo e que e ninguém criticou que o Botafogo passou vergonha, e passou vergonha. Foi para lá, tomou de 3-0 para o 16º colocado do Campeonato Espanhol, e eles falam como se o Botafogo pegou uma viagem longa, tentaram encontrar todas as desculpas possíveis para defender o Botafogo. Quando o Palmeiras criticaram pra caramba, o Inter, quando perdeu lá para aquele time lá africano, criticaram pra caramba, né? Mazembe, eu acho que foi Mazembe. A gente teve o Palmeiras, né, quando foi eliminado pro Tigres, o Flamengo pro Al Hilal, né? Flamengo e Palmeiras ainda chegaram numa final e foram pra prorrogação em outra situação, mas quando foram eliminados foram hiper criticados. Eu queria entender o seguinte, o porquê desse coitadismo do Botafogo. Mauro César foi perfeito na palavra que ele criou. Coitadismo do Botafogo. É uma vergonha o que a gente vê no futebol brasileiro, aqui nos comentaristas, nos apresentadores, nos narradores. Eles todos colocam o Botafogo como, coitadinho do Botafogo. Pelo amor de Deus. Gente, é futebol. Não importa o time que eles botaram em campo, o planejamento que foi feito. Se fosse o Flamengo, iam falar do planejamento pífio, Real Madrid pode esperar. Zoaram de todos os jeitos, né? Mas com o Botafogo, o que vale é o coitadismo, né? Como a gente já falou. Então, trazer aqui para vocês também que o Flamengo avançou à semifinal da Adidas Cup Sub-16. Então, São Paulo e Flamengo foram classificados aí para a semifinal. É um torneio bacana que está tendo no Ninho do Urubu, né? A Adidas Cup. Então, a vaga veio com a vitória sobre o Santos Laguna do México, 3-1. Os gols foram marcados por Ryan Roberto, que voltou aí, renovou, tá bem demais aí, o Diego e o Jefinho. O Flamengo aí ficou em segundo lugar no Grupo A, e na semifinal São Paulo e Flamengo irão se enfrentar neste domingo. Os outros semifinalistas são Dinamo Zagreb, da Croácia, e Arsenal, da Inglaterra, tá? Então, Flamengo, mais uma vez, né, passando de fase em jogos de base, muito importante. Olha, a gente teve um ano aí de 2024, né, que a gente vai estar preparando esse ano de 2025 agora, mas um ano de 2024 onde os reforços que o Flamengo contratou não entregaram o esperado, né? A gente fala de alguns como o De La Cruz, o Alcaraz, né? Uma matéria do UOL aqui trouxe, cara, que, por exemplo, o De La Cruz, né, 102 milhões de reais, contratação mais cara do ano, jogou apenas 41 dos 73 jogos do Flamengo na temporada. Cara, fez até um ótimo início de Campeonato Carioca, mas foi muito aquém do que se esperava. E vale a gente falar o seguinte, né? Depois o Flamengo ainda contratou, até esse momento era o jogador mais caro, mas o que o Flamengo pagou no Alcaraz já supera o De La Cruz. O Matias Vinha, 50,4 milhões, só fez 22 jogos até a lesão grave sofrida contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Cara, uma tristeza, né? Essa lesão do Matias Vinha faz muita falta. O Flamengo contratou até bem o Alexandre, mas é uma tristeza um jogador tão caro se machucar dessa forma. O Léo Ortiz, 43,7 milhões, foi a contratação de maior sucesso. Essa daí a gente pode avaliar que foi a maior sucesso, né? A insistência valeu muito em tentar tirar ele do Bragantino. E aí a gente tem outros que também não deram tão certo assim no ano. O Carlinhos, 3,7 milhões, foi barato. Era o destaque do Carioca, do Nova Iguaçu, mas esse não emplacou. E agora sim, a contratação mais cara da história do clube, o Carlos Alcaraz, o meu amigo Charlie Alcaraz, né? Meu amigo Charlie. Pois é, o argentino ainda não conseguiu entrar, né, nessa rotação do Flamengo, né? Nessa qualidade que a gente sabe que a gente espera dele, né? Teve até algumas boas partidas, mas teve algumas partidas muito ruins, foi muito caro, e a gente espera que em 2025 esses jogadores, De La Cruz, Vinha, o Vinha vai demorar, o que mais vai demorar a se recuperar, né? Lá pro meio do ano, se bobear até depois da Copa do Mundo de Clubes, mas Alexandre, esse daí foi bem, né? Esse foi muito bem, então tem algumas contratações que foram pontuais e foram muito bem,
Mas, por exemplo, o Alcaraz, o Carlinhos, que deve até ser emprestado, o De La Cruz, né? E o Matias Vinha, que teve essa lesão, a gente tem muito a esperar ainda, né? O Gonçalo Plata, eu acho que valeu o investimento, fez o gol na final e tem se destacado muito o equatoriano. O Michael, né, teve excelentes partidas, teve uma ou duas partidas que não foi bem, mas no geral foi muito bem. Teve lesão também, depois que chegou no Flamengo. Então eu acho que todos esses jogadores aí, né, tem muito... a expectativa é muito grande com relação a esses jogadores aí do Flamengo, tá? O Ayrton Lucas termina, apesar do Alexandre ter tomado a posição de titular, o Ayrton Lucas termina 2024 como o lateral mais acionado do Flamengo, tá? Importante esses números aí. Acumulou exatamente 4.216 minutos em 60 jogos, tá? Totalizando aí também, foram 60 jogos, né? Foi titular em 50 jogos. Ele até que foi muito bem, cara, 2024, né? Teve o Alexandre que superou, acabou pegando a vaga dele no time titular, né? Mas o Ayrton Lucas foi bem sim, tá? Ele contribuiu em 11 gols da equipe do Flamengo, tá? Ele, cara, foi muito bem. 37 vitórias, 11 empates, 12 derrotas com o Ayrton Lucas em campo. Teve muito mais vitória, né, do que derrota. O Ayrton teve números aí interessantes, tá? O contrato dele com o Flamengo até 31 de dezembro de 2027. Tem 27 anos, né? Eu acho que pode ser aí negociado, tá? Já falei sobre isso. O Vinha volta no meio do ano. Tem o Alexandre, que é muito forte. Ou o Alexandre sai, ou o Ayrton Lucas será negociado. Mas eu acho que só no meio do ano, tá? O Ayrton seria com a volta do Vinha, o Ayrton Lucas seria negociado, tá? Então o Ayrton não seria negociação para agora, para janeiro, tá? O planejamento é outro.